A GameStop, que é uma meme stock muito popular pelo grande short squeeze, quer comprar o eBay, que é uma empresa que vale quase 5 vezes mais do que a própria GameStop. A Spirit Airlines fechou portas e cancelou todos os voos, sendo a primeira grande companhia aérea americana a desaparecer em décadas. Trump lançou o Project Freedom para escoltar navios no Estreito de Hormuz e o petróleo caiu abaixo dos $100, sendo que, entretanto, já voltou a recuperar. O governo português cortou a previsão de crescimento para 2% por causa da guerra no Irão. Os combustíveis voltaram a subir em Portugal e o governo teve de aumentar outra vez o desconto ISP. E a Berkshire de Warren Buffett acumulou um recorde de 397 mil milhões de dólares em cash, portanto dinheiro vivo, vendendo ações pelo 14º trimestre consecutivo. Portanto, tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, vamos começar pela GameStop, que é aquela empresa de lojas de videojogos que experienciou um enorme short squeeze em 2021. Está, aparentemente, a preparar uma oferta de $125 por ação para adquirir o eBay. Isto implica um valor de mercado de cerca de 55 mil milhões de dólares para o eBay, o que representa um prémio de 20% sobre o preço atual. E a GameStop vale cerca de 12 mil milhões, ou seja, pretende adquirir uma empresa que é quase 5 vezes maior. E numa movimentação suspeita, alguém colocou uma grande posição em opções de compra do eBay, horas antes de ser esta notícia, o que aponta novamente para inside trading. Por outro lado, a Spirit Airlines deixou oficialmente de existir. Todos os voos foram cancelados com efeito imediato, tornando-a a primeira grande companhia aérea americana a cessar operações em décadas. O CEO confirmou diretamente a causa, que foi a subida brutal dos preços dos combustíveis, impulsionados pela guerra no Irão e que tornou a operação insustentável. E isto depois de, em 2022, a JetBlue ter tentado fundir-se com a Spirit num negócio de 3,8 mil milhões de dólares, mas que o Departamento de Justiça bloqueou por questões de concorrência. Agora, 17 mil trabalhadores ficaram sem emprego e os passageiros sem resposta. Passando ao Estreito de Hormuz, Trump anunciou o Project Freedom, que é uma operação para escoltar navios neutros que estão encalhados na zona e com poucos mantimentos. A operação avisou que qualquer interferência será respondida com força. O efeito nos mercados foi imediato, com o preço do petróleo cair abaixo dos $100 por barril. Mas atenção, porque as negociações com o Irão continuam num impasse, com ambos os lados a rejeitar propostas um do outro. Trump disse que está a rever o plano iraniano, mas que não imagina que seja aceitável. E estas tensões já estão a levar o petróleo a subir novamente. Entretanto, a moeda iraniana colapsou para mínimos históricos, com $555 a valerem mil milhões na moeda iraniana. Por fim, a Berkshire de Warren Buffett atingiu um recorde absoluto de 397 mil milhões de dólares em reservas de dinheiro vivo. A empresa vendeu ações pelo 14º trimestre consecutivo, no total de 8,1 mil milhões de dólares em vendas líquidas só neste trimestre. E com as taxas de juros dos títulos do Tesouro Americano à volta dos 5%, a Berkshire está a gerar cerca de 20 mil milhões de dólares por ano só por ter esse dinheiro parado. No fundo, a empresa continua a acumular e a preparar-se enquanto os mercados batem máximos. Passemos agora ao que se passou nos mercados de ações e nos resultados das empresas, em que a Apple apresentou o melhor trimestre da sua história. Receitas cresceram 17% e foi acima das expectativas. O guidance para o trimestre atual apontou para um crescimento entre 14% e 17%, bem acima do que os analistas esperavam, fazendo as ações subir 3%. Mas nem tudo foram rosas para as Big Tech. A Meta caiu cerca de 9% depois de reportar que a divisão Realty Labs perdeu mais de 4 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, com receitas de apenas 402 milhões. Nos serviços cloud, as três gigantes bateram estimativas. A Google Cloud liderou em crescimento, superando a Microsoft e a Amazon, com os três a beneficiarem da aceleração da procura por infraestruturas de inteligência artificial. Aliás, a Google está apenas a 5% de se tornar a empresa mais valiosa do mundo. A Eli Lilly disparou 10% depois de resultados muito acima do esperado, impulsionados pelas vendas de 2 dos seus produtos. A Samsung reportou um aumento de lucros de mais de 8 vezes, que bateu totalmente as estimativas e aconteceu devido à procura por chips de memória para a inteligência artificial. Já a Atlassian disparou 29% após resultados que mostraram forte crescimento no cloud e data centers, depois da empresa ter sido gravemente afetada pelas quedas no setor de SaaS. E o Reddit reportou um salto de 69% nas receitas, que superou as estimativas dos analistas. Eu aproveito também para agradecer à Freedom24, que permite investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs, obrigações por aí fora. E depois também temos outras ações, como a Roblox, mas que afundou 18%, depois das medidas de proteção infantil terem pesado nas reservas. Neste momento, a empresa enfrenta mais de 140 processos federais por alegada falha na prevenção de exploração de menores. A SanDisk teve uma reviravolta que merece atenção, já que há um ano que reporta prejuízos de 30 cêntimos por ação e agora reportou lucros de $23 por ação, contra uma estimativa de 14,5. Desde então, já 5 empresas de inteligência artificial assinaram contratos de armazenamento de dados com a empresa. No setor automóvel, a Volkswagen avisou que os cortes de custos planeados não são suficientes.
depois de uma queda de 14% nos lucros do primeiro trimestre. A Stellantis também caiu até 10%, apesar de ter batido as estimativas de lucro operacional. O setor automóvel europeu está sob pressão e agora, com Trump a subir as tarifas sobre carros europeus para 25%, a coisa complica-se, ainda mais para a Alemanha e para a Itália. A ExxonMobil e a Chevron viram os lucros caírem no primeiro trimestre, com a guerra no Irão a perturbar os envios de petróleo. Além disso, os preços estiveram reduzidos nos primeiros 2 meses do ano, antes de dispararem com o início do conflito em fevereiro. No que toca ao panorama económico mundial, o preço da gasolina nos Estados Unidos disparou 4,43 dólares por galão, que é uma subida de 61% desde dezembro. E os despedimentos no setor tecnológico estão a disparar. No primeiro trimestre de 2026, as empresas tech anunciaram 81 mil cortes de postos de trabalho, que é o valor trimestral mais alto desde pelo menos início de 2024. Os números mais que duplicaram face ao trimestre anterior e subiram 580% desde o quarto trimestre de 2025. E os investidores estão totalmente concentrados em ações. A alocação de ações entre indivíduos de elevado património subiu 65% do total de ativos, que é o nível mais alto desde dezembro de 2021 e que é perto do pico dos meme coins. Ao mesmo tempo, os hedge funds estão a fazer exatamente o oposto, com maior redução de exposição à tecnologia da última década. Por outro lado, o investimento em capex das grandes tecnológicas atingiu níveis sem precedentes. A Amazon, Google, Meta e Microsoft vão gastar um total combinado estimado de 715 mil milhões de dólares em 2026, que é quase o triplo de 2024. Ui, e se incluirmos a Oracle, então o valor sobe para 805 mil milhões, que é aproximadamente igual ao que todas as outras empresas não tecnológicas do S&P 500 gastaram no ano passado. E a Taiwan registrou um crescimento no PIB de 13,69%, que foi o mais forte desde 1986, impulsionado pelas exportações de chips para inteligência artificial e infraestruturas cloud. Sobre o setor da geopolítica, as negociações entre os Estados Unidos e o Irão continuam no impasse. O Irão rejeitou propostas americanas anteriores, incluindo uma paragem de 15 anos no enriquecimento de urânio. Trump, por sua vez, rejeitou a última proposta iraniana, dizendo que não é aceitável. O Irão chegou a dizer que a guerra com os Estados Unidos é provável que retome em breve. Trump, por outro lado, também comunicou oficialmente ao Congresso que as hostilidades terminaram uma vez que não há troca de fogo desde 7 de abril. A China deu um passo sem precedentes ao instruir oficialmente as suas empresas a ignorarem sanções americanas sobre o petróleo iraniano e a continuarem a comprar. Os Estados Unidos tinham sancionado 5 refinarias chinesas e congelado os seus ativos, mas Pequim respondeu com uma injunção para bloquear essas sanções. Um navio de carga foi atacado por vários barcos pequenos no Estreito de Hormuz e o primeiro-ministro britânico disse que, mesmo que haja a reabertura do Estreito, não vai trazer os preços de gás nem do petróleo de volta ao normal. E Trump também admitiu retirar mais tropas americanas da Alemanha, ou seja, mais do que os 5 mil anunciados pelo Pentágono. Trump disse ainda que os Estados Unidos vão tomar conta de Cuba quase imediatamente depois de terminar a guerra no Irão. E a Rússia antecipa receitas adicionais de 2,3 mil milhões de euros graças aos preços elevados do petróleo, com a guerra a continuar a ser lucrativa para os grandes produtores de energia. Por outro lado, Israel está a preparar uma escalada. O primeiro-ministro marcou uma reunião de segurança e há dúvidas sobre a eficácia da estratégia americana do bloqueio ao Irão. No setor das criptomoedas, um fundo de pensões canadiano, o AIMC, comprou 172 milhões de dólares em ações da Strategy, que é a empresa de Michael Saylor, que é focada em comprar Bitcoin. O fundo gera mais de 140 mil milhões de dólares e é um dos maiores investidores institucionais do Canadá. Ou seja, é mais dinheiro institucional que está a entrar no ecossistema das criptomoedas. No lado regulatório, o maior projeto de lei sobre criptomoedas da história dos Estados Unidos avançou no Senado. O impasse estava na questão das plataformas cripto poderem pagar juros sobre stablecoins e esse ponto foi resolvido com um acordo bipartidário. As plataformas perderam o direito de pagar os juros aos utilizadores sobre stablecoins. A New York Stock Exchange também apresentou uma proposta à SEC para permitir a negociação de versões tokenizadas de ações e ETFs. No que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett voltou a subir para novos máximos históricos, continuando a subida sem precedentes. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, a começar com a GD no dia 12 e depois a Cisco e a Alibaba no dia 13. Sobre Portugal, os combustíveis voltaram a subir e o governo reagiu aumentando outra vez o desconto do ISP com mais 1,5 cêntimos no gasóleo e 0,6 cêntimos na gasolina. E o PS voltou a defender a descida do IVA dos combustíveis e quer chamar ao Parlamento os gestores das petrolíferas. A fusão da Galp com esta empresa espanhola manteve-se intacta apesar da guerra do Médio Oriente, com os responsáveis a afirmarem que uma plataforma maior e integrada na Europa só sai reforçada com o contexto internacional atual. E por fim, a economia portuguesa estagnou nos primeiros 3 meses do ano, com um crescimento homólogo de 2,3%, mas a variação nula em cadeia. As tempestades e a guerra no Irão são os principais culpados, com a procura interna a perder força e as exportações a enfraquecer. Portanto, é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.